Boa noite, eu sou o Luiz Fernando Vaz, eu sou coordenador do Reaja Pará. Em nome de toda a equipe do Reaja Pará, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem comparecido, por terem divulgado, todo mundo que ajudou a fazer esse evento. Vou falar um pouquinho sobre o Reaja Pará. O Reaja Pará é uma iniciativa de amigos, somos amigos, colegas, que pensamos em divulgar o pensamento liberal, conservador, aqui no estado do Pará. E há mais ou menos um ano a gente tem feito um trabalho de informação, de informar sobre várias questões em relação ao liberal conservadorismo e também para repartir informação. Então nós começamos um trabalho que eu prefiro dizer que é um trabalho cultural, tá? Apesar da gente falar de política, falar de economia, falar de questões relativas aos acontecimentos que acontecem no país, tudo isso, mas é uma iniciativa principalmente cultural, de trazer para o público de Belém, para o público do estado, quem sabe a gente não consegue expandir isso cada vez mais para o resto do estado, de trazer informação, trazer um outro ponto de vista sobre política, sobre economia, sobre sociologia, sobre filosofia, aquilo que a gente puder oportunizar de conhecimento, saindo um pouco desse que a gente pode chamar de mainstream, né? O senso comum que a gente está muito acostumado. Então, nós começamos há mais ou menos um ano um trabalho com panfletagens de informação e passamos logo em seguida a trazer eventos que nós consideramos importantes, com escritores da atualidade, com pessoas que estão escrevendo e repensando, pensando o Brasil, pensando tanto a política quanto a economia desse país, o pensamento mesmo político desse país. Então, nós trouxemos em julho o Bruno Garchagen, que é cientista político, que veio lançar um livro chamado Pare de Acreditar no Governo. Ele esteve aqui em Belém no início de mês de julho. Ele fez uma palestra que foi na Caramelada, que é uma padaria que está sempre aberta para esse tipo de evento, que fica lá na Brás Aguiar. E teve uma noite de autógrafos na Livraria Fox. Foi um evento muito bom, teve um público tão interessante, tão presente quanto vocês. E naquele evento nós sentimos que as pessoas realmente tinham uma fome, tinham uma sede de conhecer mais sobre o liberal conservadorismo, de conhecer mais sobre o trabalho do Bruno Garchagen e tirar dúvidas e, enfim, se irmanar com esse pensamento, com esse novo pensamento que está se espraiando pelo Brasil, né? E agora nós trouxemos o Beni Barbosa, que eu quero agradecer por ter vindo, por ter apostado nesse evento, apostado no Reaja Pará, e agradecer a presença de vocês novamente. E lembrar, claro que eu vou lembrar no final, rapidinho, amanhã tem a noite de autógrafos do Beni Barbosa, lá na Livraria Saraiva do Shopping Boulevard. Todos estão convidados, compareçam, comprem o livro do Beni Barbosa, ele estará lá para autografar, para conversar. É uma noite para todo mundo bater papo, fazer amizade e fazer contatos e trocar informação, tá? Eu vou chamar agora o Clauber Pires. Quero pedir aplausos para o Clauber. Clauber vai fazer uma introdução sobre o Beni Barbosa. Obrigado. Palmas para o amigo Luiz Fernando Vaz. Boa noite a todos. Eu primeiro começo dizendo que quando eu recebi o convite do Luiz Fernando Vaz, do grupo Reaja Pará, eu me senti deveras agradecido, porque o Beni Barbosa, para mim, ele é um ídolo, é um herói, né? Sem falsas modéstias ou falsas afetações, porque no que ele faz eu reputo ele como o homem mais bem-sucedido no Brasil. Talvez aqui tenha uma plateia mais de pessoas mais jovens, mas eu tenho acompanhado ele desde o ano de 2005, quando se deu aquele referendo sobre o desarmamento no Brasil, e a população brasileira deu uma resposta
bastante significativa. Cerca de 2/3 da população brasileira disseram não veementemente. Aqui no Pará foram 71% da população, um dos melhores índices do país, inclusive. E na região norte, nós só perdemos para no Brasil inteiro, nós só perdemos para a região sul, que também é uma região que tem bastante tradição com o uso de armas pela população. É preciso dizer mais sobre esse referendo, porque ele foi inaugurado pelo governo Lula com a intenção de reproduzir aqui aqueles métodos populistas do ditador Hugo Chávez, que queria governar por referendos. Só que eles se deram muito mal graças à mensagem aqui do Benê Barbosa, que desafiou a grande mídia, desafiou a Rede Globo, desafiou o governo, que fizeram propaganda maciça em favor do sim naquela época. E ele, com a voz dele sempre calma, sempre tendo os números verdadeiros em mãos ou na cabeça, e sempre também desmentindo as falácias, desmentindo as ocultações que eles promoviam. A população pôde se informar melhor e eu reputo que ele teve uma participação decisiva para o resultado do referendo, que mesmo assim o governo do PT, seguido pelo segundo mandato do Lula e os dois mandatos seguintes da Dilma, foram sempre renitentes em aceitar a opinião pública brasileira e quiseram empurrar o Estatuto de Desarmamento para cima da população. Coisa que agora, finalmente, depois de tanta persistência, depois de tanta tenacidade, depois de tanta paciência, nós estamos começando a enxergar ventos de melhoras. Minha gente, a arma, ela não deixa o forte mais forte, ela deixa o fraco mais forte. Ela deixa a mulher preparada para se defender perante o estuprador. Ela deixa o comerciante pacato pronto para se defender perante o assaltante, e assim por diante. Então a arma, ela não é um instrumento do forte, ela é um instrumento do fraco. Eu não vou ficar aqui mais tecendo mais considerações, porque vocês estão ansiosos para ouvir a própria palavra do Dr. Benê. E eu vou convidá-lo agora, então, para tomar a palavra. Seja bem-vindo, Dr. Benê. Toda a população aqui o recebe muito bem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. É a primeira vez que eu venho para o Pará, aliás, é a primeira vez que eu piso em solo amazônico, né? E para mim isso por isso já é um motivo muito bom de estar aqui. Gostaria de agradecer demais a organização, em nome aí do Luiz, né? A quem eu sigo há muitos anos no Twitter, né, Luiz? E até foi engraçado, né? Porque o dia que eu descobri o Luiz, eu cheguei para minha esposa, que fazia teatro na época, e falei assim: meu Deus do céu, encontrei alguém de teatro que é de direita. Ele existe, né? E eu passei muitos anos seguindo o Luiz, depois me vinguei, hoje é ele que me segue, né? Consegui fazer isso, aprendi um pouquinho com ele, e estamos aqui hoje. Bom, para quem não sabe, eu comecei ainda na década de 90 a me interessar por esse assunto que era o desarmamento. Inicialmente, confesso que uma questão absolutamente pessoal, uma vez que eu sempre fui apaixonado por armas de fogo, sempre possuí armas, cresci numa casa que sempre havia uma arma, sem nenhum problema, sem nenhuma violência, sem nenhum uso indevido dessa arma, né? E depois de tantos anos, já são aí quase mais de 20 anos, nós acabamos aí vendo, né, todas as mentiras que eram contadas e recontadas sobre esse tema no Brasil. E mentiram muito sobre esses anos, né? Mentiram tanto, né, que a gente acabou fazendo um livro, eu e o Flávio Quintela, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que reúne aí, né, as maiores mentiras que já foram contadas e, obviamente, os seus desmentidos, né? Foi um livro que, graças a Deus, teve muito sucesso, né? Foi recordista de vendas nessa área, né? Aliás, é uma área que ainda é muito, muito fraca no Brasil, né? Foi realmente uma surpresa, tanto para mim, como para o Flávio, como para a própria editora, né? Para vocês terem uma ideia, ele que não nos ouçam, não contem para ele, tá? O meu livro na editora Vide vendeu mais do que o livro do Olavo. Mas ele não pode saber disso, tá, gente? Pelo amor de Deus.
E desse livro, né, entre todas essas mentiras, uma que eu mais gosto, né, entre aspas, para mim a grande mentira, né, a maior de todas, é que o governo, tão bondoso, tão caridoso e carinhoso com a nossa população, quer apenas e tão somente o nosso bem quando propõe nos desarmar. Afinal de contas, somos todos criancinhas que não sabemos que colocar o dedo na tomada dá choque, que mexer com fogo queima e que você não pode fazer essas coisas. Então tem que estar o governo lá, né, para nos guiar, né, para não deixar que a gente faça besteira. E a proposta do governo é sempre mais ou menos essa. A população, seja brasileira ou não brasileira, não está preparada para ter armas de fogo. Olha só que governo bacana que a gente tem. Mas isso não foi inventado agora, né? O desarmamento ele surgiu provavelmente quando o primeiro homem fez uma arma de fogo, já devia ter alguém imaginando como é que ia desarmar aquele desgraçado, porque ele, a partir daquele momento, era um problema para quem precisava dominá-lo. E assim foi. Aconteceu em vários locais do mundo, né, inicialmente. Então, a primeira história de desarmamento que a gente tem é num país que vocês comumente ouvem falar, né, ou é usado como exemplo de sucesso do desarmamento. Né? É um país onde as armas de fogo são praticamente proibidas, onde nem a polícia anda armada, né, que todo mundo vive em paz, que é o Japão. O que eles não contam, né, é quando o Japão foi desarmado. Né? E, aliás, eu adoro fazer isso em debates. Né? A pessoa fala assim, não, porque, professor, o Japão é exemplo. Eu falo, é verdade. Que ano que ele foi desarmado? E o cara faz, não sei. Né? Eu falo, tá, mas por quê? Não sei. Eu falo, então, porra, o que você está falando? Eu só não falo porra na televisão. Só quando é ao vivo. E aí é o seguinte, né, o Japão ele foi desarmado, né, no século XVI. E todos sabemos, né, que provavelmente no século XVI o Japão tinha muito problema de criminalidade, assalto a banco, saidinha, sequestro relâmpago, né, e, portanto, era necessário desarmar a população. Né? E como aconteceu isso? No século XV, os portugueses introduziram a arma de fogo no Japão. O Japão tinha uma metalurgia bastante avançada para a época, e rapidamente começaram a produzir uma grande quantidade de armas de fogo que se alastraram por todo o território japonês. Nas mãos de quem? Dos camponeses. Porque os exércitos dos senhores feudais, que eram os governantes da época, formados por samurais, utilizavam tão somente espadas e arcos e flecha, porque eles diziam que a arma de fogo não era uma arma que tinha honra para ser usada num campo de batalha. O problema é que esses samurais, para serem formados, eles levavam 10, 15, 20 anos de treinamento intensivo. Enquanto um camponês, com uma semaninha de treino, já estava apto a utilizar uma arma de fogo. E aí, quando aconteciam as rebeliões nas aldeias, os exércitos particulares dos senhores feudais iam lá para massacrar essa população. Quando ele desembainhava a espada a 50 metros, ele levava um tiro no peito e morria. Então não era interessante para os dominantes daquela época ter uma população armada. E aí eles dizem que, olha que bacana, mais uma vez o governo querendo o bem da população. Entreguem as suas armas, porque o Japão vai fazer o quê? Vai construir a maior estátua de Buda do mundo, do território japonês. E os camponeses se convenceram dessa ideia, se convenceram que aquilo era uma verdade, era um pedido honesto de um governo da época, entregaram as suas armas e, obviamente, depois disso, foram massacrados, né, os que se rebelaram, ficaram desarmados. Posteriormente, foi proibida a posse de arma pelo povo japonês, o que custou muito caro, inclusive, para o próprio Japão, quando houve um intervencionismo americano, etc. Mas isso aí já é outra história. Então, essa é a primeira vez que houve uma campanha voluntária de desarmamento, que, obviamente, só tinha um objetivo, que era o controle social, que era controlar, né, um segmento da sociedade. Isso não para no Japão. Isso depois vem a acontecer em 1917, na extinta União Soviética. Né? Mais precisamente em 1919, quando houve a Revolução bolchevique, comunista. Eles chegam ao poder, tomam o poder, usando quem, né, como massa de manobra? A população, os camponeses, que utilizavam as suas próprias armas de fogo
para combater as tropas czaristas. Uma vez no poder, 2 anos depois, 1919, o governo da União Soviética começa a fazer a primeira campanha nacional de recolhimento de armas voluntárias daquele país, né, propondo, dizendo para o cidadão que ele não precisava de armas, porque lá estava a mãe Rússia para cuidar da sua defesa e da sua proteção. E assim foi feito, e a gente sabe aí o que causou isso, né, quantos milhões de mortos, né, foram computados, estão computados na conta dos comunistas da União Soviética. Isso depois volta a acontecer em 1938, na Alemanha nazista, né, quando Hitler cria o primeiro cadastro nacional de proprietários de armas de fogo. Ou seja, ele passou a cadastrar todos os proprietários que possuíam uma arma ou possuíam mais armas. E ele se orgulhava disso, né? Ele tem uma declaração dele que ele dizia que a Alemanha era o primeiro país civilizado a ter sob controle todas as suas armas, né? Isso aconteceu voluntariamente, inclusive, né? As pessoas foram, entre aspas, convidadas a registrar as suas armas e a si mesmas, e logo depois começaram os confiscos dessas armas de todos os judeus e todas as outras minorias, para logo em seguida explodir na Noite dos Cristais, né, a perseguição e a morte de 6 milhões de pessoas desarmadas. Mais uma vez isso volta a acontecer, dessa vez na Revolução Cubana, quando Fidel Castro e o amigo de vocês, o Che Guevara... Tem alguém com a camiseta de Che Guevara aí? Eu queria. E eles vão para o último enfrentamento das tropas do Fulgêncio Batista, em Havana, né, que já estava cercada pelos terroristas, e eles chamam quem? Mais uma vez, a população, né, os camponeses de Cuba, que só podiam combater, só tinham direito de ir combater se tivessem a sua própria arma, porque eles não tinham armamento para distribuir, então chegava e falava, você tem arma? Então você vem combater com a gente. Você não tem? Você vai para casa que você não nos interessa. Para logo depois fazer o quê? Primeiramente uma campanha nacional de desarmamento voluntário, aonde ele propunha e dizia que o governo estava lá para cuidar da população cubana, portanto, eles não precisavam de armas. Não preciso dizer o que aconteceu depois disso, né? E isso continua acontecendo em vários outros países, como agora na Venezuela, né, alguns anos atrás, já ainda quando o passarinho o Hugo Chávez estava vivo. Olha só que legal, né? Quem que ele chamou para ajudar no desarmamento da Venezuela, no restrição e controle de armas da Venezuela? Brasileiros? Quem especificamente? O Viva Rio. Então, se vocês procurarem na internet, Viva Rio, para quem não sabe, é a pior também, né? A maior ONG desarmamentista do Brasil, né? Financiada aí pelo próprio governo brasileiro, por ONGs e governos estrangeiros, além de Jorge Soros e etc. E teve lá o senhor Rangel, né? Discursando, inclusive, entre os chavistas, né? De como eles estavam lá para ajudar a Venezuela a se livrar de suas armas de fogo. Então, mais uma vez, né? Não dá para acreditar que o governo venezuelano de Hugo Chávez e agora do Maduro, né, queriam o melhor para a sua população. Na verdade, obviamente, o que eles querem e tentam a todo momento é o controle social total, absoluto, criando o quê? O monopólio da força na mão do Estado. Todos esses fizeram isso, né? Criaram o monopólio da força na mão única, exclusivamente do Estado. No Brasil, a história de desarmamento, de restrições, ela não começa agora, não tem um nascimento na época moderna. Na realidade, o Brasil sempre teve algum tipo de restrição às armas de fogo, né? Começando pela nossa época no Brasil, colônia, né? Onde a coroa portuguesa mandava para a forca quem produzisse uma arma sem autorização em solo brasileiro, né? Mais uma vez, óbvio, a gente tinha muito problemas de criminalidade naquela época, né? A população se matava, briga de bar, briga de trânsito, etc., e o bondoso governo português disse, pois, não está na hora de parar esse pessoal, né? Vocês não vão ter arma de fogo porque vocês não sabem lidar com este objeto, vocês ficam matando e morrendo, então é melhor que vocês não produzam armas de fogo em solo brasileiro. É óbvio que, mais uma vez, se tratava o quê? Do dominante, né? Controlando, ou tentando controlar o máximo possível o dominado, né? E com isso, evitando a produção sem controle de armas de fogo no Brasil, ele tentava evitar
que possíveis pessoas que se rebelassem contra a coroa tivessem armamento para combatê-los, né? Isso vai durante toda a colônia. No Brasil Império, isso muda, né? Passa-se a produzir armas no Brasil. Aliás, nós tivemos armeiros absolutamente fantásticos e totalmente desconhecidos até hoje, durante o reinado de Pedro I e Pedro II, principalmente no nordeste do país, que tinham armeiros fantásticos. E uma curiosidade, na década de 90, duas armas de Dom Pedro II apareceram num leilão da Europa. Armas fantásticas, trabalhadas em ouro, uma obra de arte, né? E elas foram a leilão numa famosa casa de leilões na Europa, se não me engano foi na Inglaterra, e um colecionador brasileiro tentou comprar essas armas para trazer de volta para o Brasil. E o que o governo brasileiro disse? Não. Né? Ele foi impedido de comprar, né, as armas de Dom Pedro II para repatriar essas armas para o Brasil. Né? Graças a Deus que isso aconteceu. Foi a primeira vez que o governo acertou, porque provavelmente ela já tinha ido parar embaixo de um trator, né, nessas manifestações nazistas, né, de passar com o trator, rolo compressor em cima das armas. Que bom, está na mão de um colecionador particular e privado, e provavelmente, com certeza, está muito mais conservada do que estaria em qualquer museu brasileiro. Chegamos, então, na República. Voltando ao Império. Voltando ao Império, né? Na época, só duas categorias, vamos dizer assim, de pessoas não podiam possuir armas de fogo em território nacional. Quem eram eles? Os índios e os negros. Por que motivo? Controle social. Não era interessante para o governo escravagista, até então, deixar que, aliás, é muito óbvio isso, né? Deixar que escravos possuíssem armas. Então, essa já era também mais uma restrição que havia no Brasil, com o único e exclusivo objetivo de controle social, controlar uma classe social. Chegamos, então, na República, nosso primeiro e único golpe militar verdadeiro, 100% verdadeiro no Brasil, e criou-se, inventou-se, né? Os Estados Unidos fundou, né? Aqui no Brasil a gente inventou a República, né? Ou reinventou a República. Tudo bem, tudo bom, até que chega o ditador Getúlio Vargas ao poder, no final lá na década de 20 ainda, né? E Getúlio Vargas, como bom ditador, era extremamente centralizador, né? Ele queria todo e o máximo poder em suas mãos. E uma coisa que o incomodava muito era o movimento coronelista, que teve também no norte, mas principalmente no nordeste, né? Onde coronéis, fazendeiros muito ricos, né, que tinham grande poder econômico na região, grande poder político e grande poder bélico. Por quê? Porque não havia nenhum tipo de restrição à compra de armas de fogo na época. Então, esses grandes fazendeiros, esses coronéis, contratavam o que ficou conhecido como jagunços, que nada mais era do que uma guarda pessoal, um exército particular e privado. Não havendo nenhum tipo de restrição, eles importavam armamento, principalmente da Europa, armamento muitas vezes, né, e não raramente, superior à das tropas oficiais, das tropas federais, do Exército e da Polícia. E com isso eles tinham uma proteção aí contra o uso da força do governo contra eles. E Getúlio decidiu que ele precisava desarmar esses coronéis para retomar o poder político nessa região, porque ele sabia que ele não adiantava, ele não conseguiria retomar o poder político se ele mantivesse as pessoas armadas, porque a última defesa de qualquer coisa é o uso da arma de fogo. E ele sabia que isso era muito problemático. Simplesmente ir lá e confiscar essas armas era mais problemático ainda, porque ele ia gerar uma verdadeira guerra, né? Isso politicamente ia ser muito ruim, né? E ele ainda corria o risco de sair desmoralizado de um enfrentamento desse, como foi o caso de Canudos e etc. O que ele faz, então? Ele lembra de uma coisa que atormentava o nordestino, principalmente os fazendeiros: o bando de Lampião, o cangaço. E olha só que historinha legal que ele inventou, né? Ele deve ter chamado algum sociólogo da época e falou assim: pô, inventa uma história. E o sociólogo falou: já sei. Ó, sabe o Lampião? O Lampião tá armado, né? Pô, tá armado. Tá bem armado pra cacete, né? Tá bem armado pra cacete. Sabe aonde ele consegue essas armas? Roubando dos fazendeiros. Ele entra nas fazendas,
rouba essas armas e com essas armas ele vai roubar outras fazendas, que ele rouba mais armas e vai roubar outras fazendas. Então, para quebrar esse ciclo, o que a gente faz? Desarma o Lampião. Não, porra, desarma os fazendeiros. Olha a lógica, legal. Que, aliás, vocês devem ouvir todo dia isso, né? Ah, mas o cidadão vai ter arma, vão roubar a arma do cidadão. O cidadão aí, a arma do cidadão vai para a mão do bandido. Vai, porra, mas se o bandido já está armado, e daí? Né? E assim fez Getúlio. Ele lança uma campanha, principalmente no Nordeste, uma campanha de pacificação. Né? Olha que bonito. Só faltou fazer aquela pombinha do Sou da Paz, né? Sim, olha, vamos vestir camisa branca e falar, olha, fazendeiro, se desarme por bem do país. Alguns acreditaram, outros não. Um dos que acreditou foi o coronel Matos, um poderosíssimo coronel da Bahia, né, que era, acima de tudo, um pacifista. Né, e resolveu, falou, pô, faz sentido, né, se eu desarmar o sertão, se eu me desarmar, né, eu vou estar implantando aí uma cultura de paz no Nordeste brasileiro. Pô, que legal, eu estou acreditando nesse Getúlio Vargas, ele parece gente boa, pai dos pobres, deve ser um cara bacana mesmo. Um dos amigos, inclusive vocês encontram esse vídeo no YouTube, um dos amigos que estava vivo até fazerem esse documentário, ele diz para o coronel, né, ele falou, olha, coronel, não entra nessa, não cai nessa que o senhor vai ser traído, não entrega as suas armas. Mas o coronel resolve entregar. Para vocês terem uma ideia, ele entrega 35 mil armas de fogo. 35 mil armas de fogo. Essas armas foram embarcadas em trens e foram mandadas para Salvador. Quando embarcaram o último vagão, o último lote de armas, as tropas que estavam ali, do governo federal de Getúlio Vargas, simplesmente para recolher pacificamente essas armas, fazem o quê? Dão voz de prisão ao coronel Matos. A população e os seus jagunços não puderam fazer nada, a não ser acompanhá-lo até a saída da cidade, porque estavam todos desarmados. Houve uma grande onda de protesto, pegou muito mal para Getúlio, telegramas, ele era uma pessoa muito querida na Bahia, muito poderosa. E Getúlio disse o seguinte, tá bom, eu vou liberar este filho da puta, mas ó, você não pode sair de Salvador. Tá bom. E ele está em Salvador, passeando com a sua filha de 6 anos, recebe 3 tiros pelas costas e, desarmado, morre. Por outro lado, como eu disse, teve gente que não acreditou nessa balela, e um deles foi o prefeito de Mossoró, o prefeito Bernardes. Ele recebe um dia um bilhetinho muito simpático do Lampião, que era um cara educado, né, ele pedia, ele manda um bilhetinho e falou, olha, eu quero 400 contos de réis, que isso na época era uma pequena fortuna, para não invadir a sua cidade. E o prefeito diz o seguinte, muito educadamente, disse, venha buscar. E fez o quê? Distribuiu armamento para a sua população. Retirou as crianças e as mulheres de Mossoró, armou os seus cidadãos, colocou-os em trincheiras e na torre das 5 igrejas que haviam na cidade e deixaram o Lampião entrar. Do jeito que ele entrou, ele saiu, só que mais rápido. Né? Embaixo de uma chuva de balas, não teve como reagir, uma vez que ele estava cercado por cima, perdeu um dos seus principais homens, que era o Jararaca, nesse tiroteio, teve mais alguns feridos, saiu correndo para nunca mais voltar a Mossoró. Por um único motivo, ele foi enfrentado. E o criminoso, por pior que ele seja, por mais sangue no zóio que ele seja, ele não quer levar tiro. Ele não está ali para isso. Ele quer dinheiro. Né? A única específico, a não ser que ele seja um homicida que quer te matar. Aí o objetivo dele é esse. Mas senão ele quer só o seu dinheiro. Quando ele encontra enfrentamento, eu vou partir para outra. E aí ele partiu para outras cidades, né? Continuou o seu vagar pelo Nordeste, por outras cidades que tinham sido desarmadas na época pelo governo de Getúlio Vargas. Tanto é que isso está num livro de história, eu não lembro agora o nome da autora, mas o Lampião encontra na cidade de Umbuzeiro, né, um cidadão, e ele confunde com um tal de Major Távola. Esse major foi o responsável por implantar o desarmamento naquela região. E o que o Lampião faz quando encontra esse major? Vai lá e agradece. Agradece. Agradece ao major por ter desarmado o sertanejo. Ou seja, o desarmamento já naquela época só beneficiou um tipo de gente. A gente que não segue a lei, os bandidos. Porque, por princípio,
Bandido só é bandido porque não segue a lei. E tem gente que não consegue entender isso. E aí o cara acha que fazendo uma lei, ele vai impedir o bandido. É uma coisa completamente inumana, é surreal. Mas é esse o discurso dos caras. Não, temos que ter um estatuto de desarmamento, porque aí o bandido não vai ter arma. Ah, vá. Está aí o resultado, nós vamos falar disso mais tarde. Chegamos então ao Brasil contemporâneo, década de 90, quando eu entro... Ah, essa aqui, por falar nisso, né? Hoje ficou muito ruim essa foto, que eu estava no avião, chegando aqui, e eu fiz essa foto, já perto aqui de Belém, né? Um pouco antes daquele rio que eu perguntei o nome, que eu falei, eu não posso esquecer, esqueci. Guabá. E eu fiz essa foto, e eu percebi que aqui esses pontinhos assim, são casas, né? Onde vivem aí os ribeirinhos, os pescadores, né? Alguns barcos circulando aqui. E eu fiquei imaginando, né, esse cara no meio da noite, né, se ele recebe a visita de um pirata, né, que é tão comum nos rios dessa região, o que ele faz? Ele liga 190, né? Ó. Polícia! Polícia! Estão querendo arrombar minha porta. Vem pra cá. Né? Chama o Batman, né? Nesse caso ia ser o Aquaman. E, embora a gente dê risada, mas é esse tipo de gente que a atual legislação desarmou principalmente. Sabe por quê? Porque político em Brasília, mesmo os que são eleitos por aqui, quando eles fazem leis, eles só estão pensando em 3 lugares. Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles esquecem do resto. Eles esquecem que a 500 quilômetros de uma capital, tem um cara lá no meio do nada que precisa de uma espingarda para se defender e para sobreviver. Que não tem um aparato do Estado, porque o Estado nunca vai chegar aqui. Não há tempo. Pode chegar depois para recolher o corpo, né? Para recolher o que sobrou da família dele, dos seus bens e etc. Mas é esse pessoal que foi desarmado, né? Eu duvido hoje que exista no Brasil inteiro um sertanejo com uma arma legalizada. Foram todos jogados na ilegalidade. E vira e mexe, Minas Gerais, por exemplo, é campeã. Vira e mexe, pode procurar na internet. Você vê aí sitiantes de 70, 80 anos sendo presos porque tinha uma espingarda calibre 28 de um cano na cozinha da casa. E aí uma denúncia anônima, né, que o cara estava caçando, vai lá a polícia ambiental, né, e muitas vezes a pessoa até se entrega porque, né, fala, tem arma em casa? Tenho. Está aqui, o senhor está preso. É isso que está acontecendo. Muitas vezes com o registro apenas vencido, não é nem que não tem registro. E isso gera um outro problema, que é uma das promessas que veio o Estatuto de Desarmamento, que era o quê? Diminuir a ilegalidade, aumentar o controle e a fiscalização. Só que o que ele fez foi exatamente o contrário, porque ele jogou todos esses cidadãos na ilegalidade. Tanto é que alguns meses atrás a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha no Amapá, que atravessava a fronteira com a Guiana, comprava munição e armas, né, para vender no Amapá. Quem conhece um pouquinho de arma, eu sei que tem vários aqui hoje, ó, isso aqui é munição 22, isso aqui é espingarda de um cano. Isso não é armamento de uso criminal. Essa arma não se destinava a assaltante, ladrão de banco, traficante. Não, essa arma aí era vendida, sabe para quem? Para o ribeirinho, que não consegue mais comprar hoje uma arma legalizada no Brasil. E quando tem a arma, não consegue comprar munição, porque sem o registro válido da arma, ele não consegue comprar munição legalizada. Então ele faz o quê? Apela para a ilegalidade, porque ele não tem outra alternativa. Ou seja, o governo transformou, da noite para o dia, todo sertanejo, todo ribeirinho, todo pescador, num bandido, num criminoso que é obrigado a utilizar uma arma de fogo ilegal. E ninguém em Brasília lembra disso. Vocês podem achar que eu estou brincando, mas eu não estou. Ninguém lembra. Eles não têm nem aí. Quando você fala... algum tempo atrás, um deputado da Amazônia se posicionou favorável ao desarmamento, eu fui conversar com ele. Eu falei, mas deputado, os ribeirinhos da sua região. Ele falou, não, isso não é problema. Eu falei, como não é problema? Eles estão armados ilegalmente. Não, mas eles não são bandidos. Eu falei, tá, mas eles... Não, isso não dá problema no meu estado. Ou seja, tá bom, então vai ficar ilegal, mas eu não vou prender o cara mesmo, então deixa ele... Ou seja, ele está dando um dane-se se o cara vai ter que comprar arma ilegal, e ele esquece que com isso ele vai estar fomentando esse tipo de quadrilha,
que hoje tudo bem, podia estar vendendo só para ribeirinhos, mas amanhã o cara vê que isso é muito, entra muito dinheiro, começa a vender para quem é bandido também. Então, esse é um dos efeitos também do querido aí e maravilhoso Estatuto do Desarmamento. Mas chegamos então ao desarmamento moderno, com o extrema-direita. Pô, Gênero, assim vocês me quebram, pô. Mas o PT falou que ele é de direita, porra. O nosso querido Fernando Henrique Cardoso, que veio agora a público novamente, dizer que na realidade ele quis dizer, revogar o Estatuto do Desarmamento é um absurdo, porque isso foi uma conquista da sociedade. Tá, depois eu falo disso. Na década de 90, esse cara lança no Brasil uma coisa que todo mundo esquece, que é o primeiro Plano Nacional, ou Programa Nacional de Direitos Humanos, que nada mais é do que uma agenda absolutamente socialista, vinda com suas diretrizes prontinhas da ONU, tá? Que tenta implantar todas essas diretrizes nos países onde ela exerce poder. E o Brasil, como vive rastejando, mendigando uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, faz absolutamente tudo que esses caras querem. E uma das diretrizes é o quê? Implementar um rígido controle de armas, né, para que a população não tenha acesso e possa se armar. Entre eles, isso está num livro de 1954, que é a Bíblia dos microdesarmamentistas, como eles se chamam dentro da ONU, um livro de 1954, falando inclusive dos atiradores esportivos e caçadores. Porque eles já tinham a ideia, já sabiam, né, que uma sociedade com muitos caçadores e muitos atiradores esportivos são um risco real no caso de uma intervenção militar. E isso eles aprenderam muito rapidamente, depois em Kosovo, né, na Finlândia, na Segunda Guerra Mundial. Aliás, todos os atiradores de elite, campeões em abate de inimigos, desde a Primeira Guerra Mundial, não vieram das fileiras do Exército. Vieram de caçadores e atiradores esportivos. Principalmente naquela região de Kosovo, Bósnia, ali o tiro esportivo e a caça é muito forte. E aí esse caçador, né, ele resolve e fala, não, eu vou lutar pelo meu país, aí ele sobe num prédio, e a 400 metros vê aquele capacetinho azul bonito, e dá-lhe um tiro no meio da testa. Então isso, obviamente, não é interessante para a ONU. E assim fez Fernando Henrique Cardoso. O Plano Nacional foi aprovado em 96. Em 97, ele transforma a posse e o porte de armas em crime, que até então era uma simples contravenção penal. Né? O pessoal mais velhinho aí da plateia deve lembrar muito bem disso, né? O tempo que você ia na loja de armas, comprava a arma e ia registrar se você quisesse depois. Né? Você ia na Polícia Civil e registrava depois se quisesse, senão você nem registrava. Né? O porte de armas, por ser uma contravenção penal, não valia de nada. Se você não tivesse registro da arma, a arma ia ser apreendida, não ia dar nada para você, no máximo você ia ter que pagar uma multa. Se você tivesse o registro da arma, quase nunca era apreendido. Quando era apreendido, você peticionava ao juiz de próprio punho, em 6 meses a arma estava de volta para você e não acontecia nada. E a criminalidade no Brasil era o quê? Baixíssima. Tinha sequestro relâmpago? Não. Tinha saída de banco? Não. Tinha invasão de residência? Não. Tinha invasão de propriedade rural? Não. Tinha furto. Isso era muito comum e o pessoal deve lembrar, né? Que era muito comum, né? Eu lembro muito bem disso quando eu era criança, que eu sou novinho, que meus pais, a gente ia viajar e minha mãe deixava a luz acesa, ou então pedia para um vizinho vir de noite, acender a luz, ligar a televisão, para parecer que tinha alguém em casa, porque o bandido tinha medo de entrar na casa das pessoas. Porque ele sabia que a chance dele tomar um tiro era grande. E ele é bandido, ele não é idiota. Né? Ele não está afim de tomar tiro, ele quer dar tiro no máximo, ninguém gosta de tomar tiro, acreditem. Eu sei. Não é legal. E aí vem Fernando Henrique, criminaliza a posse e a porte de armas de fogo. Antes disso, minha luz amarela já tinha acendido e eu falei, porra, tem alguma coisa errada nesse discurso. Porque o problema de quem mata no Brasil é o bandido, né? E ele está falando em desarmar quem morre. Isso não faz muito sentido. E ali eu comecei a me interessar e me aprofundar por esse assunto. E assim foi feito. 97 vira crime, não tem o menor efeito sobre a criminalidade violenta, muito pelo contrário. Explodem os homicídios, explodem as invasões de residência, explodem os roubos,
E aí fica muito claro que já naquele momento a restrição imposta pelo governo dele não tinha dado certo. Então, claro, para uma pessoa inteligente, se eu faço uma coisa que não dá certo, eu faço de novo. Desarmamento não deu certo, precisamos de mais desarmamento. E aí começa a discutir em 99, né, o que a gente conhece até hoje como Estatuto do Desarmamento. Eu tinha lembrado uma coisa, esqueci uma curiosidade. Ah, lembrei. Muita gente, quando a gente fala em desarmamento, né, o pessoal já pula, o PT, o PT, o PT. Vamos com calma. Primeiro, o PT só deu continuidade a que esse cara começou, tá? Quem começou foi ele e ele continua assim até hoje. Tanto é que em 2005, ele e o Lula literalmente apareceram de mãos dadas pelo voto sim, pelo voto à proibição da posse de armas no Brasil. Esse cara fez uma coisa que ninguém tinha tido coragem, que ninguém do PT teve coragem. Ele, com uma medida provisória, ele proibiu a venda de armas no Brasil. Isso foi em 97, logo depois da lei. Ele simplesmente decretou uma medida provisória, está proibida a venda de armas no Brasil por 6 meses. Assim. Simples assim, de uma forma absolutamente democrática, né? Uma coisa bem de direita assim mesmo, ditador. Por sorte, nós tínhamos à época um STF completamente diferente do que nós temos hoje, muito menos contaminado ideologicamente. As indicações ainda vinham de um passado diferente. E o STF, em 15 dias, com uma ação, inclusive, que acho que foi impetrada pelo PDT, derrubou essa medida provisória, que era absolutamente ilegal, uma vez que ela criava crime, acabava com o comércio, uma coisa horrorosa, né, impensável. Na época, quem era o ministro dele era o Zé Gregory, né? Lembro muito bem dele. E assim ele fez. E isso continuou até a aprovação do Estatuto do Desarmamento no nosso querido Lulinha. Gosto muito. Puta, até apagou. Oh, meu Deus! Que é isso? Vai, sai fora. E aí, calma, gente, não precisa ficar assustado, vocês vão ter pesadelo de noite. Chegou o governo Lula, então, em plena época do mensalão, né, 2003, né, plena vigência do mensalão, e ele diz o seguinte: vamos aprovar o Estatuto do Desarmamento. Vamos proibir que a população tenha acesso às armas de fogo, obviamente para sua própria proteção, né? Precisamos evitar que as pessoas se matem no meio da rua. E ele, então, faz uma força-tarefa ali, um rolo compressor. Na época, quem era presidente da Câmara era o presidiário João Paulo Cunha, né? Presidiário, é o último cargo dele, não é? O protocolo diz que a gente tem que se referir à pessoa com o seu último cargo. Então, atualmente, ele é presidiário, então o presidiário João Paulo Cunha, o mensaleiro, né? E no Senado nós tínhamos aquele senador super probo, honesto, Renan Calheiros, isso. Eu falei bem dele, hein? Fez que riram. Depois ele vai querer me processar, porque ele gosta muito de mim. E tinha uns dois lá, ou seja, a casa era totalmente do governo, toda a máquina do governo para aprovação desse projeto de lei, mensalão em plena vigência. Na época, inclusive, nós levantamos os saques, né, e comprovamos que coincidiam as datas de aprovação da lei com as datas do saque. Uma lei que foi aprovada de uma forma completamente absurda, surreal e antidemocrática. Quem lembra muito bem disso é o deputado Alberto Fraga, de Brasília, né, que na época, quando estava em plenário, em votação, ia ser votado por liderança, né, que é a maior sacanagem que tem, né, porque aí vai a liderança lá, por exemplo, do PSDB, que é desarmamentista, voto sim, aí vale para o PSDB inteiro, mesmo que algum deputado como A tenha um posicionamento contrário, ele perde o direito aí desse voto. E aí foi pedido o voto, o Fraga percebeu que não tinha dado a aprovação, mesmo assim, que havia uma diferença muito pequena, e para ele jura até hoje, que o não tinha vencido, que o Estatuto não ia ser aprovado. Ele pediu o voto nominal, negaram o voto nominal e aprovaram assim de carreirão. Interessante que não existe vídeo desse dia, não existe nota taquigráfica, sumiu tudo. Sumiu absolutamente tudo. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento, sequer, ele é legal, porque ele não foi aprovado. Só que ele foi imposto
pelo governo. E em 2013, dezembro de 2013, né, finalzinho, já pertinho do Natal, no fechar já das cortinas, os deputados já tudo curtindo férias, Lula, então, promulga essa lei absurda chamada Estatuto do Desarmamento, dizendo nos jornais que aquilo era um presente de Natal para a sociedade brasileira. É um grandíssimo filho da puta mesmo, não? Vem, então, o referendo de 2005. Por que foi criado o referendo em 2005? Né? Uma vez que a gente sabe que esse pessoal é muito democrático, eles gostam muito de ouvir o povo, né, como a gente já viu até agora. E eu digo porque eu estava lá. Eu sempre estive lá. Só que, graças a Deus, eu era um absoluto desconhecido. Ninguém sabia quem eu era. E eu acabava circulando ali em locais, né, que eu não deveria estar. Mas eu circulava. E eu estava numa reunião, quando estava sendo discutido os finais ali do que seria ou não seria o Estatuto de Desarmamento. Então, a gente tinha os líderes dos partidos e, obviamente, todos vocês representados pela sociedade civil organizada, que era o Viva Rio, Sou da Paz, Rede Desarma Brasil, porque é isso que eles dizem, né? Que eles estavam lá representando a sociedade brasileira. Só esse pessoal. É com o seu dinheiro, tá certo, faz sentido. E aí, levantaram a seguinte hipótese. Primeiro que assim, eles não queriam, né? Não houve um consenso, mesmo entre os deputados, até mesmo entre eles, de simplesmente proibir o comércio de armas. Eles acharam que isso poderia, inclusive, inviabilizar a lei, porque a lei podia ser contestada no STF e ser derrubada por conta dessa simples proibição, que ia acabar com o comércio, ia acabar com um monte de coisa, podia gerar problemas. E aí, olha só, olha como esse pessoal é maluco, psicopata, ele é bom porque ele também tem esses negócios, porque ele acaba acreditando nas mentiras dele mesmo, né? Ele mente tanto que ele já não consegue definir muito bem o que é verdade e o que é mentira. Nos anos que antecederam essa discussão, a gente começou a ver algumas pesquisas de opinião. E se vocês procurarem na internet até hoje, né, no Datafolha, né, no Ibope, etc., você vai ver lá, 90% da população é a favor do desarmamento. 75% da população é contra o uso de armas. Né? Não sei quanto quer que o Brasil seja o Brasil da paz e não tenha armas de fogo na mão das pessoas. Né? Só que aí eu vou explicar para vocês como eram feitas essas pesquisas. Elas não eram fraudadas. Porque nenhuma pesquisa precisa ser fraudada para dar o resultado que você quer. A verdade é essa. Porque nas perguntas você consegue induzir a resposta que você precisa dar. Então eles chegavam assim, eu em São Paulo, num bairro extremamente violento, já foi campeão de violência no Brasil, que era o Jardim Ângela. Em São Paulo tinha, tipo assim, 20 mortes por dia, era um negócio absurdo. Né? E aí chegou lá, eu acompanhei o rapaz que foi fazer, né, essa pesquisa, aquele típico, né, de bigodinho, barbinha, camiseta do Che Guevara, né, sandália de couro no pé, né, cheirando a maconha, e foi lá fazer a pesquisa em prol do bem de todos nós. Né, e chegava lá, pegava pegou uma senhora, né, que estava sentada assim na beira do barraco dela, uma favela, a comunidade, desculpa, né. Tinha essa senhora sentada, uma cara de acabada, coitada. Falou, pois é, olha, bom dia, tal, qual é o nome da senhora? Maria, ô, dona Maria, tudo bem? Olha, eu sou do Ibope, não pode falar Ibope, eu sou aqui do Pesquisa, e estou fazendo uma pesquisa sobre violência. A senhora poderia responder? Meu filho, posso. Né? Violência, eu adoro esse nome, violência, né? O Brasil tem um problema de violência. Violência cresce no Brasil. Alguém parou para pensar por que se usa esse nome violência? O termo violência? Alguém parou já para pensar ou não? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você usa violência, você está equiparando, você está igualando aquele cidadão que tem uma arma e atira no bandido que invade a sua casa ao próprio bandido que invade essa casa. Porque violência é violência. Atirar em alguém, mesmo em legítima defesa, é violência. É um ato violento. Um policial que prende um bandido é um ato violento. Um policial que dá uma borrachada nas costas de um vagabundo é violência, mas é justificada. A prisão é uma violência. Você tira a pessoa do convívio da sua família, da sociedade, né, priva essa pessoa da sua liberdade. Como isso não é violência? É violência, mas é justificada e é necessária.
Então, quando eles falam em violência, eles estão jogando tudo isso no mesmo balaio. Para dizer o quê? Não existe essa história de cidadão de bem. Tudo é relativo. Quem é cidadão de bem para você? Eu vi isso dentro do Ministério da Justiça, pô. Não existe cidadão de bem, não há como. Desculpa, né? Se você não sabe o que é um estuprador, você acha que ele é igual a você, o problema é seu. É a sua régua, eu não sou. Mas aí eles usam esse termo. E aí, voltando lá, à velhinha da favela. Então, a senhora já foi vítima da violência? Ah, já, aqui é uma região muito violenta, meu filho. E a senhora conhece alguém que já foi vítima de arma de fogo? É, né, arma de fogo. Aquela que sai andando na favela, dando tiro nos outros, né? Olhar a arminha assim, imagina a arminha andando, fala, não gostei de você, pá, e mata as pessoas. Porque é isso que eles dizem, né? Tantas pessoas morrem por arma de fogo. Né? A arma de fogo mata alguém. Aliás, o meu livro tem essa manchete, que essa acho que foi a campeã de todas. Né? Um dia eu abro o site, eu não lembro, acho que foi no G1, se eu não me engano. Eu abro o site e está a matéria assim, ó. Carro passa atirando e mata 2 pessoas. Falei, puta que eu pariu. É o fim do mundo. É a revolução das máquinas. A Skynet chegou. Eu fico imaginando, só voltou tá bêbado o carro, né? Carro bêbado passa atirando e mata 2 pessoas. Carro a álcool, né? Fantástico, eu acho fantástico isso. Mas tá aí, é a nossa imprensa. E aí chegava para essa senhora, não, olha, pô, mataram o meu sobrinho, né? Faz 10 dias, assassinaram o coitadinho, não estava fazendo nada. Estava só tomando conta ali da boca de fumo, mas só enquanto o cara saiu, ele ficou lá, confundiram ele, coitado. Deram 15 tiros nele. Nossa, que desgraça, minha senhora. E a senhora, por falar nisso, a senhora é contra ou a favor do desarmamento? Puta que eu pariu. Só se a velhinha fosse uma psicopata, ela ia falar que é a favor, contra. Né? É óbvio. Por quê? Porque na cabeça dela já está ligado, já está linkado, que o que ele estava falando é da arma que foi usada por aquele cara que matou o sobrinho dela. Então, na cabeça das pessoas, quando se fazia essa pergunta, o que as pessoas entendiam era o quê? Vão desarmar quem mata. Vão desarmar os bandidos. Vão evitar que o bandido tenha arma de fogo. Tanto é que isso é verdade. E aí, voltando à reunião. E aí eles falaram, bom, então, beleza, já ganhamos, vamos fazer um referendo. A gente põe na lei lá que está proibido a venda de armas, o comércio de armas no Brasil, e colocamos para a população votar. Porra, se a gente ganhar, população votando, a gente ganhando, pô, ninguém mais vai poder falar disso no Brasil, porque aí foi, né, avalizado, foi aceito pela população brasileira. Só esqueceram de um pequeno detalhe. Eles iam perder a hegemonia da palavra. Eles iam ter que parar de discursar com apoio das maiores redes de televisão e de rádio do país, com os maiores jornais, iam ter que partir para o debate. E aí a coisa complicava. Tanto é que antes de aprovarem que realmente haveria o referendo de 2005, começaram a pipocar debates pelo país todo, né? Principalmente em universidades, né? Universidade pública, e que né, locais que a gente sabe que a gente tinha sérios problemas. Né? E aí os debatedores normalmente eram eu, né, o próprio Fraga, o Fleury, ex-governador de São Paulo, né, mais alguns outros, aí, o Eric, lá de Vila Velha, né, que saíamos e íamos lá para esses debates. E começou a acontecer o seguinte, a gente não perdia um debate, mas nenhum. A gente entrava como os malvadões, saíamos aplaudidos. Entrávamos mal, saíamos bem. Né? E por que isso? Que a gente era bom pra cacete. É isso aí, a gente era bom pra cacete. Mentira, os caras que eram muito ruins. Eles não conseguiam se sustentar, porque até então foi o que eu disse, eles não tinham o contraditório. E aí é muito fácil você chegar a fazer aquele discurso fácil de paz e amor, de que arma mata, de que arma é malvada, que arma faz xixi na mão de criança, que arma mata pai e mãe, que arma mata vizinho. E aí tinham a ideia de que eles tinham a maioria da população ao seu lado. Teve um debate que eu participei, que esse para mim foi icônico, que foi um debate no Sindicato dos Servidores da Educação do Estado de São Paulo, um sindicato da CUT, que era contra a gente. A força do Paulinho, da Força, era favorável a gente, eles eram contra o desarmamento, foi o único sindicalista que ficou a favor da gente. Não que isso seja grande coisa, mas pelo menos ele fez isso. E eu fui para esse debate. Né? Era uma cidade litorânea de São Paulo, que chama Itanhaém, que normalmente é uma cidade que tem muito aposentado. O cara trabalha a vida inteira em São Paulo, se aposenta,
pega as coisas dele e vai morar na beira da praia lá. Era um auditório bastante grande, né, feito numa quadra poliesportiva do próprio sindicato, e eu ia debater com ninguém menos que o Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo, que foi eleito por esse pessoal, né, ou seja, ia na casa do cara. E eu cheguei cedo, como eu sempre faço, eu estava com o meu assessor de imprensa, que era o Hélio Perazzolo, que hoje é um grande amigo meu. Nós chegamos, entramos pelos fundos, não vimos a plateia, e fomos para uma salinha reservada, né? E o Hélio falou assim, Benê, eu vou dar uma olhada, ver se está cheio. Falei, beleza. Do jeito que ele foi, ele voltou. Não deu 30 segundos. Ele entrou e fez assim, Benê, vamos embora agora. Falei, como assim, Hélio, vamos embora? Você está louco? Ele falou, você vai apanhar, cara. Ele falou, hoje você apanha. Ele falou, eu não vou nem entrar com você, porque você vai apanhar. Falei, porra, Hélio. Aí chegou o Greenhalgh, e é engraçado, esse pessoal é da hora. O Greenhalgh, encontrei com ele várias vezes em Brasília, o cara com os ternos assim, que, porra, a meia do cara acho que comprava a roupa toda que eu estou usando hoje. Terno, né, puta corte, sapato de cromo alemão, gravata italiana de seda, né. O cara chegou lá, ele parecia um mendigo. O cara chegou lá com um blazer marrom, todo surrado, desgastado, um sapato velho, sem engraxar, sem brincadeira, gente. O cinto todo detonado, para passar que não fez a barba, para passar aquela cara de pobrinho, de gente do povo, né? E eu, coitado, né? 10 anos atrás, 10 anos mais novinho, né? Era mais magrinho, tinha mais cabelo, né? Com um terninho recém-comprado em 10 vezes na Casa do Dorinho. E todo, né? Todo bonitinho. Falei, puta que pariu, hoje eu sou o inimigo aqui, mas vamos embora. A hora que eu entrei, eu falei, porra, eu vou apanhar. A plateia era a pior possível, né? Então, como eu disse, velhinhas e velhinhos, principalmente velhinhas, né? Com aquelas caras de vovozinha. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou convencer essa vovozinha a ter um 45? Né? Vai ser difícil. O pessoal do sindicato, o pessoal do movimento negro, o pessoal LGBT, nada contra, mas tinha um diretor do sindicato de saia. E, porra, o cara era um negão, bicho, as coxas do bicho parecia de jogador de futebol, assim, ó. Eu falei, Jesus amado, que medo. E a gente sabe que não é preconceito, obviamente esse pessoal tem a tendência a ser contra a gente, não gostar de armas, essa cultura da paz, e etc, etc. Falei, bom, mas já estou aqui. O debate se estendeu por 4 horas. Foram 4 horas de debate, foi uma coisa assim exaustiva. Eu muito nervoso, foi um primeiro grande debate que eu fiz desse jeito. Eu tomei acho que umas 8 garrafinhas de água, né? O Greenhalgh estava falando, eu estava bebendo, né? Então vocês imaginam como eu estava depois de 4 horas, né? Quase explodindo. Rezando para o negócio acabar, que senão eu ia sair de lá mijado. Eu falei, puta que pariu, eu vou mijar nas calças, eu não acredito. Graças a Deus, o Greenhalgh, nos últimos minutos, ele começou a se enrolar de uma tal forma e perdeu o foco, acabou humilhando o próprio motorista, né? Bom, se perdeu o debate, saiu de lá fugido, né? Deu uma desculpa, não, eu tenho que ir embora, bum, foi embora. Ele correu para o carro, eu corri para o banheiro. Desesperado, junto com o Hélio. Saímos de lá, tinha umas 20 velhinhas assim, ó, na porta do banheiro, fechando a passagem. Falei, puta que pariu. Falei, agora lascou. Bengalada, guarda-chuvada, dentadura grudada no pescoço. Porra, as velhinhas estavam ali para tirar foto e para pegar autógrafo. Foto com máquina de filme ainda. Foi a primeira vez na vida que eu dei um autógrafo. Achei o máximo. Achei bom pra caramba. E naquele dia eu lembro que eu olhei para o Hélio e falei, Hélio, a gente ganhou. A gente ganhou o referendo em 2005. Nós não vamos perder. Porque a partir daquele momento a gente saberia que haveria o debate e a gente teria chance. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto é que eles também sabiam disso. E fizeram o quê? Olha só como esse pessoal joga limpo sempre, né? A gente teria 40 dias de debate, como é numa eleição nacional, para a presidência, né? 20 minutos por dia, dividido aí 10 minutos para cada um, rádio, televisão, jornais, etc. E eles perceberam o quê? Que não era bom o debate. O que eles fizeram? Foi lá o cara do Viva Rio, pegou meu querido e amigo Renan Calheiros e foram conversar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E convenceram o cara de que aquilo, embora fosse uma eleição nacional, era como se fosse uma eleição de segundo turno, porque só tinham 2 candidatos. Então, aí o que era
40 dias virou 20, o que era 20 minutos virou 10. Numa clara tentativa de nos sabotar. Tanto é que a gente só conseguiu virar, porque a gente acompanhava isso com pesquisas de verdade, a gente só conseguiu virar, né, 5 dias antes da votação. Aí a gente tinha certeza que a gente já tinha virado. Assim mesmo fomos, claro, né, com grande expectativa. E aí, no final da tarde, nesse dia, final da tarde, 7 horas mais ou menos, sai o resultado e a gente havia ganhado o resultado, o referendo de 2005 contra todos os maiores poderes desse Brasil. Foi a primeira vez em 40 anos que a Globo perdeu. A Globo... Mas, gente, a Globo é golpista de direita. Junto com o FHC, pô. Junto com a Globo. Pela primeira... Essa parte é a que eu mais gosto. Né? Nós somos os únicos caras a vencer o PT numa eleição nacional em 12 anos. Perderam pra gente. Nós ganhamos de todo esse pessoal. Né? Esse aqui foi exatamente a hora da vitória. Eu estou aqui. Muitos quilos a menos. Muitos cabelos a mais. Aqui o meu assessor de imprensa, o Hélio. Minha esposa, minha filhinha, que na época era pequenininha. E foi um dia fantástico. Mas que gerou um grande problema. Que foi a desmotivação das pessoas. Por quê? A ideia do já ganhamos. Pronto. Ganhamos. Está resolvido. Não teremos mais problemas com desarmamento, porque agora a população já disse não. Esse pessoal achou ainda, deve até achar ainda, que estamos numa democracia plena e verdadeira. Esqueceu que a gente estava lidando não com democratas, mas com gente assim. Desculpa, eu sei que vocês nem jantaram ainda, mas eu preciso fazer isso. 2006, ela lança o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que esse sim até teve uma repercussão maior por causa da questão de aborto, etc, etc. Que foi a continuação do 1 e do 2. O 1 foi do Fernando Henrique, o 2 do Lula, e ela lança a terceira e mais radical versão do Programa Nacional dos Direitos Humanos no Brasil. Né? Ó, o cara veio lá de trás só para tirar foto da Dilma. Ó, esse é fã, hein? Olha lá. Saiu todo felizinho. Ou vai me ferrar, né? Ela lança em 2006. Em 2006 ainda, em setembro, começo de 2007, recebo um telefonema de Brasília, dizendo, Benê, é o seguinte, amanhã, no Ministério da Justiça, vai ter uma reunião com o secretário executivo, que era o Luiz Eduardo Barreto, para discutir desarmamento. E é uma audiência pública, onde, obviamente, só foram convidados os desarmamentistas. Né? Então, ninguém que era contra o desarmamento foi convidado para debater o assunto desarmamento. Falei, bom, estou indo para lá. Isso aí foi um informante meu dentro da Polícia Federal. Peguei e falei, bom, tem que ir para lá. Né? Chamei o Coronel Paes de Lira, que é de São Paulo, que alguns devem conhecer. Né? Falei, coronel, vamos para lá, porque eu só vou com reforço. Porque entrar, eu sei que eu entro. Sair, capaz de eu não conseguir sair de dentro do Ministério da Justiça. Chegamos na reunião, sentamos, ficamos lá batendo papo. Né? Estavam todos os desarmamentistas do mundo ali dentro. Aí chega o secretário executivo, era gordinho, né? Chega todo suando, atrasado, né? Entra assim e fala assim, boa tarde, não vou me prolongar antes de começar essa reunião, mas estamos aqui já para afirmar que eles né, venceram o referendo, mas nós não vamos desistir de desarmar a população. Isso foi ouvido, isso foi falado dentro do Ministério da Justiça, por um secretário executivo do ministro, ou seja, um representante direto de quem seria o ministro, que na época era ainda... Não, tinha acabado de sair o Thomas Bastos, e estava entrando e estava já o Cardoso, estava continuando o Cardoso, Luiz Eduardo Cardoso. E assim foi feito. Ou seja, ali ficou muito claro de que eles não pretendiam respeitar o referendo, como até hoje fazem de tudo para não respeitá-lo. Por isso, esse massacre que está acontecendo na imprensa agora, em cima do PL 3722, que foi aprovado na comissão especial, que é o que acaba com o Estatuto do Desarmamento e cria uma legislação nova, né, sobre armas de fogo.
né, que está lá, tem fiscalização, tem controle, eu acho que tem restrição até demais, mas nesse momento era o que dava para fazer, vamos dizer assim, politicamente falando, né, mas que vai garantir, né, o resultado do referendo de 2005, né, ou seja, vai garantir que o cidadão consiga efetivamente comprar uma arma de fogo para sua defesa. Então, essas foram as grandes mentiras até aqui. Mas mentira nunca acaba, né? E está aí o resultado do Estatuto do Desarmamento, né? 12 anos em vigor no Brasil, né? Que reduziu aí drasticamente a venda legal de armas, 90% das lojas de armas fecharam, né? E nós estamos aqui, o Brasil, na feliz posição de 11º país mais inseguro do mundo. Em 2014, com mais de 56 mil assassinatos oficiais, a Organização da Saúde Internacional, ONS, ela diz que é muito mais do que isso, que a gente está beirando aí os 70 mil assassinatos por ano. Isso com o Estatuto do Desarmamento. Ah, professor, mas tem um amigo meu que é sociólogo. Vocês viram que eu tenho implicância com sociólogo, né? Ele é sociólogo. Não, tá bom, vou mudar, vai. Ele é petista. Tem um amigo meu petista que ele falou, que o governo falou para ele que diminuiu o número de homicídios e que se não tivesse o Estatuto do Desarmamento, teriam muito mais mortes. Que foram poupadas 160 mil pessoas graças ao Estatuto do Desarmamento. Pô, legal, né? Já falei, o IPEA ele não trabalha mais com estatística, ele trabalha agora com numerologia, né? Ele faz adivinhações, né? Deve ter contratado lá o cacique Cobra Coral, lá do Rio de Janeiro, a mãe de Ná deve ter incorporado para dar umas dicas, né? Mas os caras afirmam isso. Na realidade, se vocês forem procurar, vocês vão ver 120 mil, 140 mil ou 160 mil. Porque esses caras criam as mentiras, mas não combinam entre eles, né? É uma merda, porque aí cada um fala uma coisa, né? E nem os caras conseguem se entender, né? E esses caras são tão mentirosos, né? Que uma rápida análise, né, do que seria essa queda ou essa projeção de homicídios, coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, quando se fala em segurança pública. Projeção se usa em economia, em várias outras, mas não em segurança pública. Ainda mais com uma coisa chamada homicídio, né? Então eles dizem o seguinte, olha, até aqui, ó, estava crescendo, pra caramba, né? Mas aí veio o estatuto, diminuiu. Depois voltou a crescer, mas aí é porque outros fatores, o estatuto. A questão da projeção é o seguinte, se ele tivesse continuado, a gente estaria aqui em cima, ó. Então aí teria muito mais mortes. Mas eles esquecem de falar algumas coisas. Então, por exemplo, se você pegar esses anos anteriores ao estatuto e fizer uma média do crescimento anual, e você pegar isso daqui e levar até 2014, aqui só está até 2012, 2014 está mais ou menos aqui em cima, e fizer uma média anual, vai dar a mesma média. Então, o crescimento não diminuiu. Nós tivemos uma redução aqui, eu vou explicar por quê, mas o crescimento ele continua igual aqui e igual aqui. Uma outra questão que eles não respondem, essa eu vivo fazendo pergunta para eles, eles não respondem, é o seguinte: se o Estatuto do Desarmamento só restringiu arma de fogo, como é que os homicídios com outros instrumentos tiveram a mesma variação? Então quer dizer que eu não posso proibir de andar com uma arma de fogo, então eu também não vou andar com uma faca. Não tem como. Ou seja, só pode ter sido outros fatores que fizeram esse decréscimo. E eu vou contar para vocês quais são esses outros fatores. O primeiro é que houve, nesse ano aqui, ó, uma mudança metodológica para a contabilização dos homicídios no Brasil. Se mudou a forma de contabilizar homicídios. Só por isso, qualquer coisa que você compare daqui para cá já não vale mais nada, porque a metodologia já não é a mesma. Então já perdeu a possibilidade de comparação. Você só poderia contabilizar daqui para frente, ou seja, continuou aumentando. Segunda coisa, isso daqui, ó, essa queda, essa pequena queda, ela foi causada, em particular, por 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, que realmente conseguiram reduzir o número de homicídios, mas com ações que não têm nenhuma relação com o Estatuto do Desarmamento.
O Rio de Janeiro conseguiu reduzir com o quê? Com a implantação das UPPs. E com um acordo que eles fizeram entre os traficantes, o governo fez com os traficantes, de tipo, você continua traficando, mas, pelo amor de Deus, para de matar os outros. Foi esse o acordo. Isso não é brincadeira. Então, assim, hoje no Rio de Janeiro, onde há uma UPP, o tráfico de drogas continua normalmente como sempre esteve. O que eles não admitem é que o traficante passe lá desfilando de fuzil nas costas, porque aí não pega bem para o governo. E isso, obviamente, reduziu, né? O pessoal brinca, né, que fala que hoje o Rio de Janeiro é o único lugar que traficante tem escolta policial, né? Ele tem segurança fornecida pelo Estado, porque você põe o PP lá, os outros traficantes não vão atacar você porque você está com a polícia lá, e você pode continuar traficando sossegadamente. E aí, obviamente, você vai ter uma redução no número de homicídios. Em São Paulo, aconteceu três coisas principais. Primeiro foi o seguinte, se desde 99, e os homicídios de São Paulo estão caindo desde 99, portanto, muito antes do Estatuto, o que eles fizeram? Eles priorizaram a solução do crime de homicídio. Então, hoje, São Paulo tem uma das mais altas taxas, é pequena ainda, se não me engano é 27%, mas já é uma das mais altas taxas de resolução de homicídios no Brasil. Obviamente, quando você prende um homicida contumaz, ele para de matar e você, obviamente, vai ter uma redução do número de homicídios. Segundo, qual era a estratégia? O cara matava na favela, legal, você matou na favela, os caras enchiam aquilo de polícia durante 15, 20 dias. Acabava o tráfico de drogas. Aí para o traficante não era interessante. O que os traficantes fizeram? Para de matar. Para de matar. Você mata, enche de polícia, acaba com o nosso movimento, nos dá prejuízo financeiro. Foi o que eu disse para vocês, bandido quer dinheiro, só isso. Né? E o terceiro fator, que obviamente a Secretaria de Segurança Pública não gosta, quando eu falo, é que São Paulo tem uma coisa chamada PCC, Primeiro Comando Capital, que é a única organização criminosa organizada de São Paulo. E quando você tem uma única organização criminosa de São Paulo, você não tem combate entre elas como há no Rio de Janeiro, como principalmente havia no Rio de Janeiro, e aí o homicídio também cai. Além disso, o PCC ele não admite certos crimes dentro dos locais que ele atua, entre eles o homicídio. Né? Então ele tem os tribunais, né, que eles fazem, e que eles fazem o julgamento desses criminosos. Então o cara é estuprador, estuprou a menina, isso é um caso real, estuprou a menina, foi acusado de estuprar uma menina dentro da favela. Obviamente, como eles são civilizados, ele tem direito a um tribunal. Né? Juntaram um tribunal numa cidade paralela, pertinho de São Paulo, ali, 15 caras do PCC, o cara que estava sendo acusado, a menina, né, o cara que acusou, não sei o que, iam fazer o julgamento. Se ele fosse condenado, ia ser morto ali mesmo. Aí chegou a rota, para não ter trabalho, matou todo mundo. Né? Acabou com a brincadeira dos caras. Isso é verdade. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Um dia que ele matou, acho que 14 criminosos. Era um tribunal que estava acontecendo ali. E isso, obviamente, faz com que o número de homicídios caia. Por isso que o latrocínio está sempre subindo em São Paulo. Mas o de homicídios, em geral, está caindo. Porque o latrocínio é incontrolável. Né? O cara não mata para cobrar a droga, ele não mata dentro da área dele, ele mata durante um assalto. E aí, não, entre aspas, não tem problema para o organismo criminoso. Né? Ele não vai ter retaliação por conta disso. Então, isso daí, como são os dois estados mais populosos, fez com que a média geral caísse. Agora pega praticamente todo o resto do Brasil. Né? Pará, aqui mesmo. Né? O crescimento dos homicídios depois do Estatuto de Desarmamento foi gigantesco. Nordeste em peso. Em peso, Alagoas. Alagoas é a campeã de desarmamento e é a campeã do crescimento do número de homicídios. Ou seja, não há relação nenhuma e eles continuam mentindo para todos nós. Quase encerrando, eu acho que tem 4 livros. Obviamente a gente está vendendo na nossa livraria, afinal somos capitalistas. Que é o Armas de Fogo, Cidadania e Banditismo, que é de um fundador do Movimento Viva Brasil, já falecido, que era o Luiz Afonso, um filósofo, professor da USP, né, e direitaça junto com a gente. O Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que para mim é o melhor de todos. O Preconceito contra as Armas, estou brincando, esse é o melhor de todos. O Preconceito contra as Armas, do professor John Lott, é espetacular esse livro. O Violência e Armas. Né? E agora a gente conseguiu uma leva também do Mais Armas, Menos Crimes, do John Lott também. Então, sim, são livros essenciais, principalmente
esse preconceito contra as armas para vocês entenderem como a imprensa cria essa imagem negativa em cima de um simples objeto. Né? Como ela noticia, a forma que ela noticia, a forma que ela fala, etc. E você vai criando esse preconceito. E para encerrar, senhores, que eu já falei demais, o que eu queria dizer é que a partir de hoje, todos vocês têm a seguinte obrigação. Todas as vezes que você lerem e ouvirem a frase controle de armas, tenho certeza, quem está falando isso para vocês só está preocupado com uma coisa, que é com controle. Muito obrigado. Vamos perguntas agora.